Olá, meus queridos, bom dia. Tudo na graça, tudo na paz. Amém. Graças ao nosso eterno Criador. Queridos, eu gostaria de deixar um vídeo aqui. Estou aqui numa área que eu gosto muito, né? No jardim do meu barraco aqui, meu barraquinho, graças a Deus, aonde eu gosto de passar meus momentos aqui na mesa, sentado do lado. E eu quero dizer uma coisa para você. Você já percebeu que nos últimos dias que nós estamos passando ou vivendo, tem um versículo na Bíblia que fala sobre a vontade do nosso eterno Criador, que diz assim: faça-se a tua vontade. É na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, que nós não podemos falar mais está no céu, nós devemos falar Pai Nosso que está em nós, que estás no céu, é antes do juízo. Mas depois que aconteceu o juízo, o Senhor, o Criador de todas as coisas, transferiu a morada dele do físico para o espiritual. Então o espiritual somos nós. Físico era enquanto o templo lá em Jerusalém, Israel, estava de pé. Hoje nós sabemos que essa morada, ela foi transferida de lugar. Hoje é a morada espiritual. Então, quando fala assim, Pai Nosso que está em nós, não é? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade. É aqui que eu quero dizer. A tua vontade, assim na terra como no céu. Você já parou para pensar? Vontade de Deus entre os homens. Onde que existe vontade de Deus entre os homens? O mundo evangélico, os religiosos, eles estão tão macunados com a política que, infelizmente, o nome de Deus ou a vontade do Criador deixou de ter importância no meio dos homens. Hoje, qualquer evangélico que ainda usar o verbo seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é uma grande falácia, é uma grande mentira. Porque nos templos religiosos não está imperando a vontade do eterno Criador. O que está imperando é a vontade dos homens. O que está imperando é a vontade dos políticos, é a vontade dos líderes religiosos. Para você ter uma ideia, tem igrejas, templos evangélicos hoje, denominações, que está, não é, mandando na vida até dos seus membros, dos seus seguidores, dizendo a ele em quem votar e em quem não votar. Eu tenho o meu candidato, mas eu não preciso pedir a você para votar no meu candidato, seja ele esquerda, seja ele direita. Eu tenho minha convicção. Eu não vou usar essa plataforma para pedir para você para votar em candidato X porque ele é melhor do que o outro. Não, queridos. Isso aí é coisa de cada um. Cada um, eu costumo dizer que política é igual religião. Marca uma fase. Então, teve um período de um governo que marcou, não é? Um período da minha vida para melhor ou para ruim. Então, se alguém quiser falar assim, Alberto, você tem que votar no candidato X. Eu falo, querido, infelizmente eu não posso concordar com você porque eu tenho a minha ideologia, eu tenho o meu candidato e eu vou votar no meu candidato, independente do seu candidato. Mas nas denominações evangélicas, essa guerra, né, aí espiritual que está no Brasil, é justamente por causa disso. Porque os líderes religiosos, muitos líderes religiosos, eles acham que eles têm o poder de mandar na vida das pessoas. Mas o que está em jogo? Money, dinheiro, entendeu? Então o que acontece? A vontade de Deus, tá? Eu estava conversando com um pastor esses dias aqui na minha casa. Na verdade, ele que veio aqui para conversar comigo. E eu falei com ele, pastor, o crente de hoje, do século XXI, eles deviam parar de carregar a Bíblia.
para os templos evangélicos. Aí o pastor, mas por que, irmão Alberto? Eu falei, qual é o crente, o religioso principalmente, que ainda consegue fazer ou guardar alguma coisa da Bíblia? Qual? E aonde que está? Então, se a Bíblia diz A, eles falam B. Se a Bíblia diz B, eles dizem C. Eles dizem C. Então, se a Bíblia diz, em Atos, capítulo 7, versículo 48 e 49, que Deus não mais habita em templo feito por mão de homem. Se o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, quem estava falando isso era Estevão. Aí ele fala, se o céu é meu trono, se a terra é o estrado dos meus pés, que casa que vocês acham que pode edificar para mim? Atos, capítulo 17, 23 e 24, ou 24 e 25, Paulo disse assim, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu prego, o Deus a quem eu sirvo, ele é o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mão de homem e nem tampouco é servido por mão de homem. Se a Bíblia diz que o dízimo era judaico e não era dinheiro, era alimentação, e uma vez por ano era levado lá na casa do tesouro, uma espécie de almoxarifado do templo, lá de Jerusalém. E outra coisa, a mesma Bíblia vai dizer que de 3 em 3 anos, toda aquela alimentação que era levada de ano em ano para o templo, o almoxarifado, casa do tesouro, para distribuir para os levitas, que era a classe sacerdotal que cuidava dos afazeres do templo, de 3 em 3 anos era feito um balanço para ver o que estava sobrando de toda aquela alimentação, segundo Reis, não, 1 Crônica, capítulo 31, você vai encontrar isso aí. Então, 3 em 3 anos era feito um balanço. E tudo aquilo que estava ali, que estava sobrando, que era muito, para os levitas, então era distribuído entre todas as tribos de Israel. Mas era alimentação. Então, se a Bíblia diz tudo isso, e os religiosos não conseguem obedecer, então por que eles ainda estão carregando Bíblias para dentro do templo? Dentro dos templos, hoje no Brasil, estão colocando bandeiras de políticos e o culto está sendo feito em benefício daquele candidato A ou candidato B. Então, os evangélicos no Brasil, eu vou dizer a nível de Brasil, muitos evangélicos no Brasil estão adorando um bezerro de ouro e não tem noção disso, ou tem? Talvez tenham. Mas aí você chegou com a Bíblia, apresenta para ele, querido, você está adorando um bezerro, você está fazendo um culto de idolatria. E ele fala assim, joga essa Bíblia para lá, o importante é o que o nosso líder religioso fala. Então por que carregar a Bíblia? Eu acredito na palavra, eu acredito no meu Criador, eu acredito que nós já estamos depois do juízo. Eu acredito que nós já vivemos o reino, porque nós estamos depois da cruz e depois do juízo. Eu acredito que o evangelho que nós vivemos hoje é o evangelho eterno. Apocalipse 14, 6. Eu não acredito que vai ser feito ainda nenhum sacrifício, nenhum cordeiro vai morrer de novo. Já morreu, ressuscitou e trouxe juízo sobre Israel. Então, vontade de Deus no meio religioso, no meio evangélico, não existe vontade de Deus. Se Deus viesse aqui, pessoalmente, pedir alguém para alguma coisa, sabe o que eles fariam? Crucificariam o Filho, Jesus, e Alxa de novo.
Olha o que diz Hebreus capítulo 6, já na época que foi escrita. O povo que se diz cristão, mas na verdade são um povo religioso cego. Eles estão crucificando de novo o Filho do eterno Criador. Então é triste, mas é uma realidade. Se alguém falar assim, não, eu estou fazendo a vontade de Deus. Como fazendo a vontade de Deus? Se a Bíblia diz que o verdadeiro jejum, hoje, depois da cruz, depois do juízo, é você ajudar o seu próximo nas suas necessidades, é você levar alimento para alguém que precisa, é você amar o seu próximo. Já diz isso o profeta Isaías, que o verdadeiro jejum para Deus, para o Criador, é você fazer o bem para o seu semelhante. Mas não, o crente religioso, ele não acredita nisso. Ele acredita que o verdadeiro jejum é você ficar um dia, 2 dias com fome, 2 dias com sede, para receber alguma coisa de Deus. Esses dias atrás, minha esposa, né, que ela administra o almoxarifado da cidade aqui, ela é funcionária pública, e lá ela trabalha com muita gente, né, masculino, feminino, algumas pessoas que são crentes, e uma crente chamou ela para fazer uma visita, que eles estavam fazendo uma campanha. Aí ela chegou em casa e me falou que ela ia numa igreja, que ela ia participar lá de um culto de campanha. E eu olhei assim para ela e falei, você vai mesmo? Ela falou, vou. Fui convidada e ela é chefe lá, né, desse pessoal. Então uma das suas subordinadas, né, pediu para ela comparecer lá no culto e ela foi. E quando ela chegou, minha esposa chegou em casa, eu falei assim, e aí? Alguma novidade? Ela falou, não, tudo a mesma coisa. Eu falei, então, filha. Eu falei com ela, quando você foi lá e voltou, eu fiquei estudando a palavra. Aí eu falei com ela, o que você acha? Quem ganhou mais? Se Deus tivesse que falar alguma coisa para você, ele falaria lá para você usar um profeta, ou ele falaria aqui comigo, dentro da palavra? Lembre-se, eu falei com ela, lembre-se que a lei e os profetas, Lucas 16:16, durou até João. Claro que tem muita gente que ainda acredita no ministério humano, no ministério profético. Mas a Bíblia diz que Jesus quem falou que a lei e os profetas duraram até João. Se você observar Jeremias 13, não é? Jeremias também é uma outra passagem que me falhou a memória aqui. Aonde que diz que quando o juízo acontecesse, Deus ia exterminar, não haveria mais profeta depois disso, não haveria mais o ministério profético, não haveria mais maus espíritos. E isso foi ele que disse, o eterno Criador. Então, a vontade de Deus no meio religioso é só na teoria, porque na prática não existe. A minha esposa chegou em casa falando que tem uma certa dirigente de uma denominação aqui, ela soube lá no almoxarifado. Alguém falou com ela que, uma mulher que fala que é missionária, né? Ela disse com seus membros que quem votasse no candidato X para presidente da República, depois da eleição, ela iria excluir essas pessoas. Agora você vê onde chega o nível de burrice dessas pessoas. Como que consegue ter pessoas que ainda consegue ser subordinada ou subordinado por pessoas com essa estirpe? Dá para você entender?
Por que que as pessoas ainda acreditam que Deus trabalha na vida dessas pessoas? Deus, por acaso, é um Führer? Ou Führer? Para não falar o nome do bendito, né, alemão. Até parece que Deus é esse tal, não é? Queridos, bota uma coisa na sua cabeça. Essa coisa de que alguém diz, eu estou fazendo a vontade de Deus, vou fazer a vontade de Deus. Para com isso. Isso não existe. Isso é balela, é só teorias. Mas eu gostaria de continuar pedindo a você. Continue se inscrevendo no nosso canal. Meu canal tem muito tempo que não ganha inscrito. Não sei se é coisa do YouTube, não sei se é porque pessoas mesmo não têm se interessado no Alberto Lírio, no canal do Alberto Lírio. Mas você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o seu like, é muito importante. E eu quero pedir uma coisa para você. Continue visualizando os canais que falam sobre o pleno conhecimento da graça de Deus. Os canais que estão aí libertando pessoas do engano. Tem canal aí que começou pregando a graça, hoje já não acredita mais em Deus, já não prega mais a graça, já não ensina mais a graça. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você analisa. Não deixa de ver esses canais, não. Veja. Você se apega o que é bom. Até porque o mundo é assim. Daqui a pouco nós vamos embora. Estamos numa viagem aqui na Terra. Daqui a pouco nós vamos embora. Aí vai vir outros e outros. Tá bom, meu querido? Então, que o Eterno continue te abençoando, né? Te enchendo de conhecimento, sabedoria. E que o Eterno Criador venha sempre nos iluminar na medida daquilo que é possível a gente conhecer. Graça e paz. Amém.